Oi, meus alunos do nono ano. Aqui estou eu em mais uma aula de filosofia com vocês. Meu nome é Caroline Mary e vamos dar continuidade ao nosso assunto de filosofia dessa segunda unidade. Vocês lembram que a gente estava trabalhando o marxismo, porque o nosso assunto dessa unidade é o materialismo histórico dialético. Essa teoria é conhecida como materialismo histórico dialético. O marxismo, essa corrente filosófica fundada por Marx e por Engels, fundamentou essa teoria conhecida como materialismo histórico dialético. E hoje nessa aula a gente vai estudar uma dessas características, uma dessa parte desse materialismo. A gente vai estudar a dialética. O nosso assunto de hoje é o materialismo dialético. O da próxima aula será o materialismo histórico e assim a gente vai analisando as características fundamentais dessa corrente filosófica e dessa teoria, né? Vamos lá. O materialismo dialético é uma corrente filosófica que utiliza o conceito de dialética para entender os processos sociais ao longo da história. Então a gente vai compreender um pouco mais sobre o que é esse danado aí de dialética e o que é que ele busca fazer nesse materialismo. Então vamos lá. As características do materialismo dialético. Na concepção marxista, a dialética é uma ferramenta muito utilizada para compreender a história, porque é essa dialética que traz esse movimento para a história, que tira essa história, aquela história estática e definitiva, aquela história cronológica e apenas linear, puramente parada, e traz essa sensação de movimento. Então, ele afirma que isso deve ser o movimento natural da história e que essa maneira estática, essa maneira definitiva, ela é considerada errônea, ela é considerada, a gente não precisa analisar a história dessa forma. Tem essa forma através da dialética de se analisar. Eu vou falar um pouco mais que essa dialética não é uma criação marxista, essa dialética é uma criação de outro filósofo e que ele agrega ao materialismo para trazer esse sentido que ele queria dar à sua teoria de movimento, né, de processo, de algo constante, não algo parado e estático. Sendo assim, a história, quando é analisada como algo em movimento, torna-se transitória e que, por sua vez, ela é transformada pelas ações humanas. Quando a gente analisa, por exemplo, aquela linha cronológica da história, que a gente observa desde o Fundamental 1, que a gente analisa os primeiros hominídeos e depois as construções pré-históricas, os processos históricos. E primeiro que a gente não entende isso como um processo histórico, a gente entende como isso algo parado e dado para a gente. A gente não tenta analisar, né, os processos. E depois a gente começa a perceber a história antiga, depois a gente entende um pouco da história medieval, lá, com o feudalismo e tudo mais, mas a gente não consegue perceber a presença do homem e a ação do homem nisso tudo. Então, com essa dialética, essa palavrinha assim, essa palavrinha conhecida como dialética, que vocês vão entender o significado logo mais, a gente traz esse significado novo para a história, que não deveria ser novo, né? Não é um significado novo, porque a história sempre a história sempre foi assim, né? A gente que não analisava, né? Dessa forma. Mas essa sensação de movimento, essa ação humana não era analisada. Então imagine só, a história sem ação humana. Não seria história, né? Porque a história é a ação do homem no tempo. Então não seria história analisar aquilo parado, aquilo estático, aquele dado, aquele concretozinho de tijolo, né? Então, com o materialismo dialético, é possível analisar o movimento da história permitido pela ação e pela transformação do homem. Porque a matéria possui uma relação dialética com o sentido social, com o sentido psicológico. O que é que Marx quer dizer quando ele afirma isso? É que a matéria, essa relação econômica, né, o econômico, o físico, ele
tem uma relação dialética de movimento com o social e com o psicológico. Eles não estão afastados. Então, quando a gente analisa isso dialeticamente, a partir do movimento, a gente percebe essa fluidez, esse processo de um com o outro. E os fenômenos sociais são interpretados a partir dessa dialética. Então, essa foi uma característica, assim, brevemente, para que vocês pudessem compreender o que a dialética fez na história e faz no materialismo histórico dialético. Por isso que se chama histórico dialético. E na próxima aula a gente vai compreender o que significa esse materialismo histórico e vai conseguir encaixar tudo. Então, bora lá. Segundo Engels, o movimento é um modo da existência da matéria. Então, só existe essa existência do material porque existe o movimento, porque existe esse processo dialético. Por meio dessa relação dialética entre o ambiente, o organismo, os fenômenos físicos, os seres humanos, a cultura, a sociedade, cria sim um mundo e ao mesmo tempo somos modelados por ele e modelamos o mundo através da dialética. Não é algo entregue a nós. Olha, aqui está o mundo, aqui está o homem, aqui está a matéria, aqui está os meios de produção, aqui está isso, aqui está aquilo e pronto. Não é assim. Existe esse processo de fluidez, existe esse processo dialético. E vale notar que o materialismo dialético é oposto ao idealismo filosófico. Esse idealismo filosófico é uma teoria filosófica definida por um filósofozinho chamado Hegel. Ele que constrói essa ideia de dialética. Não, ele que pega essa história, essa palavra dialética e traz a sua teoria para fundamentar a sua construção, né, a sua narrativa. Só que ele acreditava que o mundo material é o reflexo do mundo das ideias. Lembra aquele negócio de Platão, que tem lá o mundo das ideias e tudo mais? É basicamente isso, mas vamos voltar aqui para o materialismo histórico e para esse idealismo filosófico. Ao contrário do idealismo de Hegel, para Marx é o dado primário. A matéria é o dado primário. Aquilo que vem, vamos falar, né, em primeiro lugar. Enquanto as relações sociais, a consciência e tudo mais, aquilo que vem depois é o dado secundário. No entanto, é o reflexo da matéria, e não como Hegel afirma que o mundo material é o reflexo do mundo das ideias. Então, bora lá mais um pouquinho, né? Você sabia que o termo dialética vem do grego dialegos, que significa movimento de ideias, que significa conversa. Quando a gente conversa, a gente não troca ideias, não faz esse movimento de ideias. Então é isso que os filósofos que utilizam a dialética tentam trazer em suas teorias, esse movimento de ideias. Dessa forma, a dialética é a arte do diálogo, em forma de debate. Esse conceito já era muito utilizado pelos gregos na antiguidade. Segundo Platão, a dialética é um instrumento essencial para alcançar a verdade. Então veja só, os filósofos que utilizam a dialética, como Hegel e Marx, não foram os construtores dessa ideia de dialética, não. Eles simplesmente pegam essa ideia e admitem em suas teorias para dar o significado, né, que eles estão imaginando que sejam aquilo que eles estão pensando, esse movimento, essa fluidez e tudo mais. Eles não foram os construtores do que seria dialética, não. Tá entendido? Então, bora lá. É preciso diferenciar, então, o materialismo marxista, que é dialético, do materialismo anterior a ele, conhecido como materialismo mecanicista. Existiram dois materialismos, né? Existiu o materialismo dialético, que é o conhecido como materialismo marxista, e existiu um materialismo mecanicista, que foi o primeiro materialismo que existiu, assim quando houve o boom, o estouro da Revolução Industrial. Então a gente vai entender as características e a diferença deles dois, porque a gente muitas vezes confunde no que seria um e no que seria outro. Acha que tudo é a mesma coisa.
Se eu estou falando de materialismo, só existe um e tudo mais, mas na verdade não é assim. Bora lá. O materialismo mecanicista, lembra aí a palavra mecânico. Mecânico é o quê? É aquele cara que mexe com peças, aquele cara que mexe com... Quando eu falo de peças, eu lembro de quê? De engrenagens, eu lembro de quê? De coisas que se encaixam e tudo mais. Bora lá. O materialismo mecanicista é um tipo de materialismo que vigorou no século XVIII. A vertente está intimamente relacionada aos avanços do processo tecnológico da Revolução Industrial. De acordo com essa teoria filosófica, os fenômenos sociais são comparados a uma grande engrenagem mecânica. Os fenômenos sociais, o que acontece na sociedade, estão sendo comparados a uma grande engrenagem mecânica. Presta atenção aí, pois para esse materialismo mecanicista, o mundo é composto de coisas, de partículas materiais que se combinam de forma inerte, parada, sem ação. O homem, as relações sociais, o meio de trabalho, tudo mais, todas as coisas que existem são pequenas partículas que se complementam e formam essa grande engrenagem mecânica, sem movimentação, né? Dá essa sensação de sem movimentação, de que a ação do homem não importa, não tem nenhum valor, porque tudo já está dado. Já o materialismo dialético, ele afirma que os fenômenos são processos, que esses fenômenos sociais que acontecem na sociedade, os acontecimentos, os processos históricos, são processos. Além disso, o espírito não é a consciência, não é a consequência passiva. Quando eu falo de espírito, eu falo desse ideal, tem a matéria e tem o ideal. Matéria é aquilo tangível, é tudo. Vocês vão aprender isso nas próximas aulas, né? A matéria é o tangível, né? São as relações que eu posso, relações econômicas e tudo mais. Já o ideal são relações políticas, relações sociais, aquilo que está no plano ideal mesmo, religião, essas coisas, cultura, vocês estão entendendo? Então, se não tiver, pode perguntar no meu privado e tudo mais. Mas tem a diferença. Segundo ele, o espírito não é consequência passiva da ação da matéria, podendo reagir sobre aquilo que determina. Então, o espírito, que são o quê? Cultura, religião, educação, as relações sociais, os planos ideais, política e tudo mais, eles não são passivos à matéria, não são passivos às relações econômicas, que, segundo Marx, essas relações econômicas são aquilo que de fato age concretamente na sociedade, por isso que ele chama de matéria, física, né? Então vamos lá. Então, a dialética marxista, o que a gente aprende disso tudo aí, dessa dialética marxista, analisando tudo isso que a gente estudou, tudo isso que a gente viu agora, é que, ao admitir o materialismo, o marxismo, que é a corrente, lembra, vocês têm que entender, botar isso na cabeça, que o marxismo é a corrente filosófica. Lembram que o assunto da unidade é o materialismo histórico dialético. A gente está estudando a teoria. Mas o assunto da aula passada foi marxismo, porque a gente estudou a corrente filosófica para dar início a toda essa teoria. Então, o marxismo é a corrente filosófica. E o materialismo histórico dialético é a teoria. É o que, vamos supor, é o que rege a corrente filosófica. Vamos supor, as leis que ordenam, como se o marxismo fosse um país e o materialismo histórico dialético fosse a Constituição. Eu espero que vocês entendam, né? Porque não me perguntem. Então, o marxismo opõe-se à filosofia idealista de Hegel. Como eu creio que vocês não estudaram Hegel ano passado, vocês devem estar com uma confusãozinha para entender o que danado é a dialética de Hegel. Então, presta atenção aqui. O marxismo, ele se opõe a essa filosofia idealista de Hegel, mas ele aproveita essa concepção de dialética assim, porque a dialética de Hegel é estruturada da seguinte forma: tese, antítese e síntese. Como assim?
é estruturada a partir da contradição do real. E esse movimento ele passa por essas três fases de tese, antítese e síntese. Por quê? O movimento da realidade que acontece no nosso cotidiano, o movimento dos fenômenos sociais, são implicados a partir disso, porque existe Marx ele vai pegar toda essa estrutura e vai aplicar nos fenômenos que ele analisa em sua teoria. Luta de classes, meios de produção, ele vai colocar em suas teorias, enquanto Hegel não colocou porque ele não analisava isso, né? Então, bora lá pensar um pouquinho. O movimento da realidade é explicado pelo antagonismo, pela diferença entre a tese e da antítese. A antítese é uma antitese. É aquilo que não é a tese. Então, a realidade é explicada por algo que é a tese, por algo que é, por algo que não é a tese, e essa contradição, ela é superada quando há uma junção da tese e da antítese, que significa o quê? Síntese. Vocês já ouviram dê a síntese disso aqui, junte isso aqui. A síntese é a junção da tese e da antítese. E para Marx e para Hegel, a sociedade é explicada dessa forma, os fenômenos sociais, a realidade é explicada dessa forma. Só que Marx, por sua vez, ele vai pegar essa dialética e vai aplicar nos fenômenos que ele está observando. Meios de produção, lutas de classe e tudo mais que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, eu não quero que você se preocupe com isso agora, eu quero que você se preocupe em entender o que é dialética, o que é dialética marxista, o que é tese, antítese e síntese e as características do materialismo dialético que a gente estudou hoje, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão das aulas da primeira unidade. Por quê? Porque daqui a 15 dias vocês vão ter uma avaliação e tudo isso vai ser passado para vocês bem direitinho, né? Pela instituição de ensino. Vocês vão ter uma avaliação pedagógica e essa avaliação vai ser com os assuntos da primeira unidade. Então, na próxima semana, eu vou revisar os assuntos da primeira unidade com vocês. Para daqui a 15 dias, a gente vai ter a avaliação e depois eu volto com os assuntos da segunda unidade, que o nosso próximo assunto da segunda unidade vai ser materialismo histórico. Assim a gente vai fechar o que é materialismo histórico dialético e vai dar continuidade nas características do marxismo, do materialismo histórico dialético, que é o assunto da segunda unidade que a gente está estudando. Vocês estão entendendo? Caso não, me procurem e eu espero que tenham entendido. Até a próxima aula. Fiquem em casa. Abraços, estudem, façam atividade nessa aula e depois mandem ver estudando e revisando os assuntos da primeira unidade, tá bom? E até é só isso mesmo e até a próxima aula.